Fala, galera. Depois de ficar no empate por 1-1 com o Fortaleza no último domingo pelo Brasileirão, o elenco do Corinthians voltou aos trabalhos na manhã desta segunda-feira. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Corinthians e que também está de olho em Caio César do Al Hilal. A torcida está ansiosa para esse jogo de quarta-feira, mas o empate, você acha que foi muito ruim esse empate para o Corinthians? Não, é. Assim, empatar em casa não é legal no campeonato de pontos Ah, corridos, mas- né? Principalmente contra o Fortaleza, que está lá embaixo na tabela, que não vem conseguindo bons resultados, embora esteja esboçando uma reação com a mudança de técnico. Mas, assim, o resultado em si não é bom. Mas, pelas circunstâncias, pelo time que o Dorival Júnior colocou em campo, só 2 titulares, acabou sendo aquela coisa de buscar o empate quando meteu a cavalaria no segundo tempo. Conseguiu o empate já nos acréscimos, né? E, enfim, evitou a derrota, mas para o Campeonato Brasileiro não é um resultado bom. E esse negócio de poupar, eu já sou contra a filosofia de poupar. Agora, tem um jogo super decisivo na quarta-feira, claro, o jogo mais importante do ano, vai? Talvez para os dois. Não dá para jogar domingo e quarta? Você não pode mesclar? Precisa botar quase que o time inteiro, reserva. O Palmeiras também fez isso. E o Yuri Alberto ficou 3 meses machucado, gente. Pô, ele tá precisando de ritmo de jogo. Ele é novo, né, cara? É novo e não joga. Joga, começa o jogo. Pelo menos um Tira tempo, com 10 né? do segundo Jogar um tempo, pouco, com né? 15. Talvez a estratégia seja, eu entendo até, né? Vou colocar o time em reserva. Se der, deu. Se não der, eu coloco a cavalaria. Mas Aí depois eu não perde concordo quarta-feira com e isso. vai reclamar que não Pode pôs o descer time. do céu o cientista que for, que não vai me convencer. A não ser que o jogador esteja realmente, um jogador, 2, o cara tem um problema no joelho, já é mais velho, tem uma lesão antiga. Você botar todo mundo na reserva. Olha, só um adendo aqui sobre o meu comentário do Santos, que eu falei que eu tô decepcionado com 35 mil só Poxa, é vendidos para bastante, hoje. Silvestre. Mas tem uma explicação justa, acho que é a mais plausível. Qual é? O valor do ingresso. Quanto é? 70, 80 reais uma arquibancada para não sócio. Quer ver aqui, ó, tá vendo? Numa 85, segunda-feira, 85 à arquibancada noite. norte para não sócio, 170. Puta, tá caro isso aqui. É cada. Agora, o problema que eu acho não é nem poupar, é medo de o jogador se machucar. É diferente você poupar por questões físicas ou você poupar por medo de ele entrar e de repente se machucar. E perder. Mas aí perder não o sai de jogador casa. titular. não sai de casa. Eu sei. O Dorival mesmo falou na entrevista que vocês não sabem a diferença que faz 70 minutos a menos, 2, 3 dias antes e tal. Então é uma questão, tudo bem, medo de estourar o jogador, mas, é atleta, gente. Joga quarta e domingo. Eventualmente você preserva um ou outro. Ok. Bom, e agora falando em quarta-feira, alguns personagens desse clássico projetaram o duelo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. É difícil, a gente nunca sabe como nós entraremos em campo. A preparação é nesse sentido. Por isso, nos preocupamos em resguardar nessa partida, para que nós possamos ter, pelo menos, uma equipe descansada, recuperada e, espero eu, bem treinada para um jogo de tamanha importância. É um jogo que você não pode errar, tanto de um lado quanto do outro, você pode pagar um preço muito alto. Tivemos um jogo muito igual, a primeira partida. Imagino que a segunda seja da mesma forma. Pequenos detalhes poderão fazer a diferença. Eu espero que estejamos preparados para toda e qualquer situação. Sim, é diferente. O derby é um jogo especial, a gente sabe disso. Mas aqui no Corinthians, todos os jogos são especiais. Cada vez que você coloca a camisa, sabe o valor, a importância de cada jogo, como hoje. A gente já tem que tentar fazer melhor as coisas do que fizemos aqui, aún sabendo que a gente levou uma vantagem. Mas, como eu falei, agora toca descansar e trabalhar para o próximo jogo. A gente não vai abrir mão do nosso jogo, que é um jogo de posse de bola, um jogo agressivo, que a gente tenta buscar o gol o tempo todo. Então acredito que não vai ser diferente dessa forma, entendendo que o resultado ele vai ser levado em conta a partir de certo momento do jogo, dependendo das condições do jogo, de como tiver o jogo, aí a gente sim coloca o resultado que a gente fez no primeiro jogo em conta. Mas, fora isso, é um jogo que começa 0-0, então a gente vai para ganhar, como vamos todos os jogos. E é dessa forma que a gente vai encarar, né? Tem a diferença de ser na casa do adversário, mas nós somos um time maduro, a gente sabe como jogar esse tipo de jogo, é dessa forma que a gente vai para lá. Isso aí. Sentiu firmeza, Alex Miller? O discurso é esse mesmo, tem que ser, né? O jogador tem que falar isso mesmo, tem que demonstrar confiança, demonstrar seriedade, ao mesmo tempo falar da dificuldade de um jogo como esse, mas que já estão preparados, enfim, é o discurso normal do futebol. E é claro que a vantagem que o Corinthians tem é uma vantagem importante, né? E tem que saber administrar isso. Claro que jogando no Allianz Parque, o Palmeiras tem ao seu favor o gramado, né? Que está mais acostumado, e a torcida. Só que isso não tem garantido ao Palmeiras bons resultados, inclusive contra o Corinthians. Na própria final do Paulistão, o Corinthians ganhou lá dentro por 1-0. Né? Então, a confiança existe, a vantagem é importante, mas é óbvio que está
tudo indefinido aí. O Alexandre Silvestre já vai falar. E eu vou deixar você na expectativa para o comentário do Alexandre Silvestre. Vamos lá, Alexandre Silvestre, conta para mim sua expectativa para o derby e tudo mais. Derby tem favorito? Pode ter favorito. Ué, na casa do Palmeiras esse? Calma. Calma. Vou controlar a minha ansiedade. Por favor, porque eu não consegui nem iniciar aqui. Derby, eventualmente, tem favorito, depende da época de cada time. Já vi o Palmeiras chegar muito mais forte do que o Corinthians e vice-versa. Isso significa que o favorito ganhe? Não. Para o caso desta quarta-feira, qualquer coisa pode acontecer. Eu não enxergo favoritismo, nem pela vitória do Corinthians, que leva uma certa vantagem no jogo da volta, porque fez um jogo justo, honesto, raçudo, foi brindado com gol, venceu por 1-0, contagem mínima, pode perder por 1-0 no campo do Palmeiras com a torcida a favor do Palmeiras. Então eu vejo um equilíbrio muito grande nesse momento. Acho até que o Corinthians, apesar de estar oscilando, não engrena muito e tal, eu vejo o Corinthians até um pouco mais pronto do que o Palmeiras hoje, por incrível que pareça. Sério? Sim, porque se você fizer um cara a cara... O Abel Ferreira, a gente vai falar do Palmeiras, ele tá tendo que remontar o time, ele tá tendo que mudar muito, ele já não vai ter a defesa dele praticamente titular junta, coisa que não vem acontecendo nos últimos jogos, desde o Mundial. Então eu vejo o Corinthians com uma chance, com um time até se você fizer... Concorda, Alex? Acho que fizemos um cara a cara aí nos últimos dias. Quem é melhor? Quem é melhor, perdão. Cara a cara é de outra emissora, Alexandre Silvestre. Foca no especial. Quem é melhor, perdão. É que é pau a pau, cara a cara, eu me confundi. Se você fizer o que também não quer dizer grande coisa. Não sei se é o Corinthians tem um belo meio campo, o Corinthians tem um ataque fortíssimo, o Palmeiras está se encontrando. E o Corinthians leva essa vantagem para o Allianz Parque. Eu acho que pela vantagem do Corinthians, eu colocaria 55% de chance para o Corinthians se classificar e 45% para o Palmeiras. Eu daria essa porcentagem. Mesmo com o impeachment, com todo esse burburinho. Isso aí não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nada a ver. O jogador não sabe nem o nome do presidente. O Corinthians ganhou de 1-0 e pode jogar pelo empate. E outra, se o Corinthians perder por 1-0 e for para os pênaltis, nos pênaltis o Corinthians é mais favorito do que no jogo. Isso é verdade. Enfim, então... Eu senti agora uma pontinha de sentimento de Mas medo. Não é questão de medo, é questão de realidade. Mas uma hora o Palmeiras pode ganhar uma hora, mas nos últimos 11 ganhou só um. Então tem que... Então tá na hora de mudar. Passou da hora já. Eu não sei se a hora é agora. Mas você acha um absurdo achar que o Corinthians, por mais que não... O Palmeiras também não tá jogando muito bem. Eu não vejo uma grande diferença. Se você pegar posição por posição, o Corinthians tem... Não, o Corinthians ganha. Pô, eu acho que ganha. Nós fizemos semana passada aqui. Agora o Palmeiras, mesmo oscilando ainda, o Abel tentando consertar a coisa... Forte, é muito forte. Cara, o Palmeiras é um time chato pra caramba, muito forte. É um time muito competitivo. E outra, vai tentar fazer o primeiro gol nos primeiros 15, 20 minutos. E aí é outro jogo. Se o Palmeiras fizer 1-0 logo de cara, aí vira. Bom, também pensando no... a gente vai falar do Corinthians, né? Porque talvez essa seja a semana mais importante do ano para o Corinthians. Além do derby de quarta-feira valendo vaga na próxima fase da Copa do Brasil, no sábado, os sócios vão votar o impeachment do presidente afastado Augusto Melo. Aí o que acontece? Diante desse cenário, qualquer evento no clube vira palco para disputa política. Então a gente vai ver a reportagem do Caetano Fernandes. No último sábado, o Corinthians fez a reinauguração do Terrão no Parque São Jorge. Porém, o foco do evento, que contava com ex-jogadores e diversas homenagens, acabou sendo desviado com a presença de Augusto Melo e Osmar Stabile, que falaram com a imprensa e foram questionados, principalmente, sobre a polêmica coletiva de Romeu Tuma Júnior na semana passada. Não há previsão e eu vou marcar quando eu achar que devo, já vou adiantar. Perfeito. Vou marcar o mais rápido possível, o Corinthians precisa virar essa página e precisa renascer das cinzas. E precisa funcionar. Agora, em relação à pergunta de fato. Sabe por quê? Porque eu quero voar com águia. A águia voa com águia. A gente quer ser um Flamengo. E vamos ser. Patética, né? Então ele que vai pro Flamengo, ele vai ser presidente do Conselho do Flamengo, porque aquele é um presidente afastado, estatutariamente ele é afastado. Então ele que vai pro Flamengo, que é um absurdo. O Corinthians é muito maior que o Flamengo, o Corinthians é o maior da América Latina, um dos maiores do mundo, e eu vi um presidente do Conselho afastado falando uma asneira dessa, né? Patético, né? Ridículo. Se você não conhece o presidente do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, o cara menos de 2 meses quer armar coletiva, ele quer mais aparecer, criticar, é o desespero, porque ele sabe que a gente vai voltar dia 9, e é o desespero dele. A gente vai voltar para tirar essas pessoas daqui que estão fazendo mal ao Corinthians. O Corinthians não quer ser time nenhum, o Corinthians é Corinthians. Tá? E o que dá para fazer é um benchmark com outros clubes, para tomar conhecimento, saber de que forma foi adotado lá, né? Que acredito eu que o período lá atrás foi de uma forma, hoje deverá ser de uma forma completamente diferente, porque o mundo anda, o mundo se transforma e tudo se transforma. Então nós precisamos, na verdade, saber qual é a necessidade do Corinthians. Tudo isso nós estamos trabalhando para ver a necessidade. Então, o que foi adotado lá atrás pode ser que não funcione aqui na frente. Já tem outras necessidades agora. O Tuma chegou a dizer que você pode ser afastado caso volte mais algumas outras vezes. Como fica a sua cabeça sobre esse assunto? Você vê a ameaça que ele faz? Eles jogam isso no ar. Manda ele provar. Primeiro, para ele me afastar de uma suposta conta minha, das nossas contas que foi reprovada, faça a perícia das contas.
Para ele me afastar daqui, nós temos que fazer uma perícia das contas. Aí ele prova para mim que as contas que foi reprovadas são minhas ou se são da gestão passada. Está comprovada pelo Papa da Contabilidade, por uma auditoria independente, que as contas tem muitos erros nas contas com mais de 250 milhões. Eu acho que é melhor você perguntar para o associado, né? Eu tive conversando com vários associados e eu percebi que a mudança foi drástica, né? Entre aquele momento lá em dezembro do ano passado, depois de janeiro do ano passado e hoje. O associado tomou conhecimento de tudo o que estava acontecendo na gestão. E eu acredito hoje que, com tranquilidade, como eu disse ontem, com tranquilidade o associado vai vir e vai transformar, vai mudar. O Corinthians não pode continuar da forma que estava. Existem 5 impeachments aí rodando. Então é impossível a gente permanecer com esses impeachments aí e o Corinthians sentindo. Bom, a gente volta para o Morumbis agora com o Thiago Tempo do Alex Miller dar uma última informação que você tem. Só para falar que Anderson Daronco vai apitar o derby. Não sei qual que é a ideia da comissão de arbitragem da CBF de colocar um árbitro que o próprio Abel chamou de gordo recentemente. Insinuou, um gesto. Então. Isso. Gesto. E quase foi também. E aí, assim, e ele já apitou 6 derbys na vida, 2 vitórias para cada lado e 2 empates, né? Então tá equilibrado. Nós vamos ter hoje, na quarta-feira, a decisão de quem vai levar melhor. Se empate, tira a teima, tá certo? Então Daronco vai apitar o jogo. Tchau, galera. Muito obrigada, Silvestre. Agora tem novidades no Corinthians, né? Ou pelo menos novidades de mercado, de atuações aí. Caio César do Al Hilal é um atacante, Corinthians que está atrás de um atacante há tem tempo. Tentou o Biel, não deu certo, né? Vem tentando outros atletas também. O Carlos Vinícius, né? Foi um jogador que o Corinthians tentou também, não veio. E agora tem um novo alvo aí no mercado, Caio César do Al Hilal. O Caio César não fez um bom mundial pelo Al Hilal, né, PVC? Mas é um jogador muito jovem, vai fazer 22 anos. É um jogador muito jovem que o Corinthians se interessa pela posição que ele joga pela ponta e joga pelo meio também. Então é um jogador que pode fazer mais de uma função dentro de campo, jovem. E o Corinthians tenta um empréstimo com o Al Hilal. A ideia da diretoria, a ideia da comissão técnica nas conversas com o Fabinho, soldado, executivo de futebol, é mais de um jogador para essa posição. Então, assim, a gente já tem ali a negociação que está acontecendo e que está se desenrolando e que não é fácil com o Krasnodar pelo Vitor Sá. Essa é uma possibilidade. O Corinthians está aguardando para avançar, porque se não tiver nenhuma situação para ele de até o final da janela, pode ser um bom destino o Corinthians, então o Corinthians está aguardando. Também seria o Vitor Sá, é um modelo que está sendo estudado, se pode ser pago com empréstimo para ser pago, é uma compra definitiva, ou se o Krasnodar renova o contrato dele, aí o Corinthians também faz um empréstimo se ele adquire agora. Então são 2 caminhos ali que está percorrendo, mas repito, está esperando ainda o mercado se movimentar e principalmente a decisão do Krasnodar. E é uma situação parecida com o Caio, né? Porque é um jogador que está lá no Al Hilal, desempenho abaixo, e aí o Corinthians tenta um empréstimo para colocar o jogador de novo na vitrine. Com esse argumento sempre, de o Corinthians valorizar o jogador, como outros atletas que foram contratados na última janela de meio de ano acabaram se valorizando. Então é desse jeito. E o Corinthians também vai no mercado, ou está no mercado, com um pezinho assim no freio. Porque dia 9 é o futuro do clube, né? Quarta-feira é um futuro dentro de campo, dia 9 é o futuro fora de campo. Então, muita coisa pode se acelerar depois que todos esses vendavais aí passarem, né? E o torcedor do Corinthians, claro, espera que quarta-feira não seja um vendaval. Sim, com certeza. Hoje é dia 4, né? Então até o dia 9 aí são poucos dias. É difícil definir algo antes, né? Se você não tem nem sabe quem vai ser o presidente, difícil, né? Não, mas o Fabinho Soldado esbarra nessa questão, nessa dificuldade. Hoje, jogadores que negociam com o Corinthians ou que são procurados pelo Corinthians têm esse pé atrás pela questão política. Porque assim, vou citar aqui a grande contratação do Corinthians nos últimos anos, o Memphis. O Memphis chega com um presidente e hoje tem outro que ele tem que mandar o ofício cobrando lá para outro presidente, para outra diretoria. E o Memphis entende que a culpa de tudo isso não é dele, ele está fazendo o trabalho dele. E tá rendendo, está fazendo gols, está sendo importante. Combinado não sai caro. Combinado não sai caro. O Memphis é isso. Ele não vê que Memphis é o problema do Corinthians. Ele foi contratado, tem um contrato, assinou e está desempenhando. Porque ele tem 47 jogos e 39 ações de gol. Ele tem 15 gols e 29 ações de gol. É muita coisa. 47 jogos, 29 ações de gols. 15 gols e 4 ações. E é esse jogador pelo lado do campo, né? Que o Corinthians está buscando. Mas assim, aí nós vamos voltar para a discussão custo-benefício. Como é que o Corinthians pode voltar? Eu vi a entrevista do Eduardo Bandeira para o Benja, dizendo que o que o Corinthians tem que fazer é aula de administração, que é o primeiro ano de administração você faz, que é gastar menos que você arrecada.
Você viu o Dieguinho ontem? O Dieguinho jogou uma boa partida. O Dieguinho foi vice-campeão da Copa São Paulo. Eu acho que não é você dispensar o Memphis. É você não necessariamente contratar o Caio César do Al Hilal e dar chance pro Guinegão, pro Dieguinho, pro Bahia, pros jogadores que vieram da base. Até porque o jogador que veio da base, se ele tem talento, e o Dieguinho mostrou isso ontem, ele vai jogar e se você tiver que vender, você vai vender e vai arrecadar. Em vez de você gastar para contratar o Caio César, você vai arrecadar vendendo o Dieguinho. É um risco, né? Porque, por exemplo, Caio César é um jogador muito jovem. É quase que um jogador que sobe... Quase o Dieguinho. Dieguinho, que sobe da base e aí tá lá. O que o Corinthians vai ao mercado para tentar contratar jogadores, porque assim, no entendimento tem jogadores muito bons na base, mas não dá para ser a solução dos problemas, porque o moleque que sobe na base, no Corinthians, ainda mais com o Corinthians de um momento de instabilidade política e tudo, vai oscilar. O Breno Bidon oscilou. Ele vai oscilar, mas vamos fazer uma conta aqui. Uma coisa é você botar um moleque no momento de instabilidade num grupo que tem meninos. Outra coisa é você botar um menino num momento de instabilidade protegido por Carrilho, por Yuri Alberto, por Memphis, por José Martínez. Você tem um respaldo. Eu não estou dizendo que o Corinthians não tem que contratar ninguém. Eu não estou afirmando que tem que dispensar o Memphis. Não tem. Não tem. Eu estou dizendo é que entre contratar um menino, Caio César, e tentar desenvolver um menino Dieguinho, desenvolve o menino Dieguinho. Que você não vai ter custo e se bobear pode ter lucro. Sim. Dieguinho que esteve em campo ontem no jogo do Corinthians, e o Corinthians entrou com reservas pensando aí na Copa do Brasil. Vamos ver então. O Corinthians vem sendo menos ativo no mercado de transferências do que os torcedores esperavam. Ainda não há reforços registrados até este momento. Vale lembrar que novos jogadores podem chegar até o dia 2 de setembro, data limite da janela para que novos atletas joguem as partidas até o final da temporada. Com especulações, a nova informação de mercado é de que o meio-atacante Caio César, do Al Hilal, da Arábia Saudita, é alvo do timão. De acordo com o All Sport, o jogador revelado pelo Coritiba pode chegar à Neoquímica Arena por empréstimo. Porém, há outros clubes interessados na contratação do brasileiro. Uma equipe do futebol de Portugal e outra francesa estão entre os concorrentes diretos. A ideia do Corinthians é dividir os salários de Caio César com os sauditas. De acordo com a informação do jornalista André Hernan em seu perfil no X, o antigo Twitter, o atleta pode atuar tanto como ponteiro quanto jogar como meio-campista. Aos 21 anos, o jogador chamou atenção após destaque com a camisa do Coritiba em 2023. Foram 3 gols marcados em 36 jogos naquela temporada. Depois foi comprado pelo Vitória de Guimarães, de Portugal. Logo após, o Al Hilal pagou 10 milhões de euros, 63 milhões de reais para fechar a sua contratação. Com a camisa do time da Arábia Saudita, jogou 20 partidas na última temporada. Por lá, foram 3 gols marcados e 3 assistências, muitas vezes vindo do banco de reservas. Ele esteve em campo na Copa do Mundo de Clubes, por exemplo. Caio César atuou 56 minutos contra o Manchester City e 7 minutos frente ao Fluminense. Em entrevista após o empate contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Dorival Júnior admitiu que talvez não vá receber os reforços que esperava para a sequência da temporada. O profissional citou as dificuldades do Corinthians no mercado, destacando que tem consciência do trabalho da direção.